No mês de outubro, nós iremos celebrar 500 anos da Reforma Protestante. E nós teremos aqui na igreja, agora deu para ouvir, né? Nós teremos aqui na igreja, nos dias 28 e 29, um sábado e um domingo, a nossa celebração pelos 500 anos. Teremos duas pessoas conosco aqui, dois irmãos, o pastor Renato Vargens, aqui de Niterói, e o Estênio Márcios, que é um cantor que tem abençoado muitas igrejas e ministérios ao redor do nosso país. Então quero já começar a lembrar. Em breve nós vamos começar a divulgar isso aí. Separe essa data, esses 2 dias, para estarmos juntos aqui. E no mês de outubro, com exceção do domingo 29, eu não estarei pregando, porque o Renato estará aqui. Mas todos os domingos pela manhã, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Então, se você tem alguma dúvida, quer se aprofundar mais, nós vamos separar os domingos pela manhã do mês de outubro para dar ênfase a essa tão importante data do cristianismo. Ok, vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler 4 versos, a partir do verso 38 até o verso 41. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam. Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Qual é o seu super-herói preferido? Você pensasse, levasse aí 10 segundos, qual é aquele super-herói com quem você mais se identifica? Talvez alguns aí tenham pensado assim, nenhum. Mas pode ser que outros tenham pensado em algum super-herói. No mundo da imaginação, se você pudesse ser algum super-herói, qual que você gostaria de ser? Durante muito tempo, eu desejei ser o Flash. Mas por que o Flash? Porque eu ajudaria minha esposa a arrumar a casa em 1 minuto. Aquela pia de louça lá, que muitas vezes deixam as donas de casa meio que tristes, aborrecidas. Eu ia lá em 30 segundos e arrumava, deixava minha casa um brinco para poder fazer outras coisas. Estou falando sério, várias vezes eu estava lá, quem dera que eu tivesse o dom do Flash. Chegaria em alguns locais em que eu preciso estar como um raio, Grande parte ali dos meus compromissos, certamente que eu resolveria 10, 20, sei lá quantas vezes mais rápido.
Eu realmente acho o poder do flash algo valiosíssimo. Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade, numa época de falta de tempo. Então nada mais natural que alguém desejar um dom como esse. Mas tem outro super-herói que tem me seduzido, né, nesses últimos tempos da minha vida. Agora que a gente vai chegando ali perto dos 40, o Wolverine tem me seduzido mais. Por quê? Porque o Wolverine tem uma capacidade regenerativa impressionante. E a capacidade regenerativa do Wolverine me seduz bastante. O Logan, né, como ele também é chamado, na história em quadrinhos ele possui o chamado fator de cura, que faz com que o Wolverine fique saudável rapidamente diante de uma ameaça à sua saúde. Os jovens, né, eles ficam ali fascinados pelas garras de adamantium do Wolverine. Mas quem chega ali perto dos 40, começa a admirar a outra habilidade do famoso X-Men. Há uns 2 domingos eu preguei sentado aqui, porque o meu joelho estava bem doído, e até hoje eu sinto dor. Se eu fosse o Wolverine, né? Todos nós, seres mortais, ao contrário do Logan, nós temos um problema muito sério. O nosso corpo vai se deteriorando, não é? Com o passar de anos, principalmente depois dos 30, dos 40, você percebe que você não tem mais a mesma força, o mesmo vigor, a mesma capacidade. Todos nós temos um problema muito sério. Os nossos corpos, eles estão sujeitos a uma série impressionante de doenças. Daqui a 2 domingos, semana que vem eu não estou aqui, vou viajar. Daqui a 2 domingos, eu vou falar sobre, ainda nesse texto, nós vamos pregar sobre a seguinte situação: Deus realiza curas no dia de hoje. E nós vamos ver a quantidade de doenças que existem no nosso mundo. É impressionante. Nós estamos constantemente sujeitos aos efeitos devastadores de vírus e bactérias. Todos nós sofremos lesões, deformidades, fraquezas, envelhecimento, ficamos doentes e por causa dessas doenças nós morreremos. Nós, seres humanos, sempre desejamos encontrar curas para todas as doenças. Ao longo da história sempre foi assim. Fosse através do conhecimento científico, lá com Imhotep. Sabe quem foi Imhotep? O primeiro médico que se tem registro lá no Egito Antigo. Fosse através de curas sobrenaturais que despertam o desejo de milhões de pessoas até os dias de hoje. Nós, seres humanos, nunca nos conformamos com o fato de que nascemos para morrer. Nós nascemos para morrer. E nessa parte do Evangelho, Lucas nos falou que Jesus, ele, primeiro, é capaz de libertar as almas dos poderes das trevas. Foi isso que nós vimos ali do verso 16 ao verso 30, quando aborda ali a profecia de Isaías.
além de ser capaz de libertar as almas dos poderes das trevas, Lucas nos diz que Jesus é poderoso para libertar as pessoas do reino das trevas. Foi o que nós vimos semana passada ao falar da libertação do endemoniado. Agora, Lucas nos mostra que o Messias veio para salvar o homem de outro grande inimigo. Que Jesus é aquele que traz salvação, não apenas à alma, mas também ao corpo do homem. Cristo tem autoridade na pregação, Cristo tem autoridade na expulsão de demônios, e Cristo tem autoridade também, inclusive, sobre as enfermidades. Você consegue perceber como que é importante analisar o texto dentro do seu contexto? Lucas vem mostrando que o Messias ele tem autoridade sobre todas essas áreas da nossa vida. Sobre a alma, sobre o intelecto, sobre o corpo. Então é nesse contexto aqui de descrição do Messias como alguém que é poderoso para sarar e salvar o homem de uma forma completa, que Lucas nos fala da cura da sogra de Pedro. E esse texto aqui ele tem algumas curiosidades. Por exemplo, é o relato de cura mais curto de todo o Novo Testamento. De todos os relatos dos milagres realizados por Jesus no sentido de curar pessoas, esse aqui é o mais breve. Outra curiosidade, a sogra morava com Pedro. Pode ser que em alguns casos isso seja possível, tá vendo só? Se você tiver um pouquinho de boa vontade, está mostrando aqui que a sogra morava com Pedro. E ao que tudo indica, quem morava com Pedro também era André. Esse tipo de costume de família aglomerada era muito comum lá no Oriente. Às vezes moravam 4, 5, 6 pessoas na mesma casa. Outra característica aqui do texto, outra curiosidade, sogra não tem nome, não é? O que custa citar o nome da mulher? Mas ela entrou para a história como a mulher que era a sogra de Pedro. Outra curiosidade, Jesus também ama e tem misericórdia das sogras, porque ele vai lá e cura a sogra de Pedro. Ironias à parte, o texto mostra o cuidado e a compaixão de Jesus com pessoas debilitadas. Lucas nos diz que Jesus, de forma singela, muito carinhosa, se você percebeu na leitura do texto, aí no verso 39, diz que Jesus, inclinando-se para ela, mostrando condescendência. Marcos vai dizer que Jesus tomou-a pela mão, num gesto muito carinhoso. Na verdade, você vai observar ao longo dos evangelhos que todas as vezes que Jesus cura uma pessoa, Jesus é extremamente carinhoso. Ele não precisava tocar no leproso. Jesus é extremamente condescendente com as pessoas que passam
por enfermidades, cuidadoso, atencioso, bondoso. Outra curiosidade desse texto: Pedro não era solteiro. Existem pessoas que, por causa de um desconhecimento bíblico enorme, defendem lá o celibato dos padres, dizendo que Pedro era solteiro. Nem a Igreja Católica fala isso. Mas tem gente que, por um desconhecimento absurdo das Escrituras, diz que o primeiro Papa lá era solteiro. Eu me lembro que uma professora minha na faculdade defendia que Pedro era solteiro, que Pedro não tinha esposa. E eu perguntei assim para ela: e Jesus curou a sogra de quem? Ela falou: de onde que você sabe disso? O senhor já leu a Bíblia? Não. Pois é. Diz o verso 38 que a mãe da esposa de Pedro, a sogra de Simão, achava-se enferma com febre muito alta. Hoje nós sabemos que a febre não é uma doença. Febre é uma reação do organismo contra alguma anomalia. A febre também não é necessariamente um mal. A temperatura do corpo humano, ela é controlada por uma área do cérebro chamada de hipotálamo. E ele age como um termostato que é ajustado para manter os órgãos internos do nosso organismo a 32 graus Celsius. E quando o organismo é ali invadido ou agredido por um agente externo ou por uma doença dos órgãos internos, esse termostato ele pode elevar a temperatura 2 ou 3 graus acima dos valores habituais, e aí nesse caso aparece a febre. Por que eu estou mencionando isso? Porque algumas pessoas vão dizer que os milagres de Jesus, e esse aqui talvez seja o maior alvo de acusação delas, alguns liberais vão dizer que os milagres de Jesus perdem o significado, a força, à luz do progresso da medicina em nossos dias. Elas viram-se e dizem assim: isso aí foi só uma febrezinha, foi milagre coisa nenhuma. Era apenas uma infecção que poderia ser contornada, não tem nada de milagre nisso aqui. Gente, essa descrição que eu dei aqui do hipotálamo, e de outras coisas que eu falei aqui, que eu pesquisei, para falar aqui para vocês, isso nós sabemos hoje, mas naquela época não existia o conhecimento e os recursos que nós temos hoje. A cura efetuada por Jesus foi muito mais eficaz que qualquer medicação que possa ser dada a uma pessoa que tem uma febre altíssima, agredida por alguma infecção. Se você perceber, o texto diz que quando Jesus cura aquela mulher, ela imediatamente se levanta e passa a fazer as coisas como se não tivesse acontecido absolutamente nada com ela. Normalmente, quando alguém sai de uma infecção, o organismo ele demora um pouco a se reabilitar completamente. A gente não volta para a ativa de forma instantânea, na mesma hora. A gente vai se recuperando aos poucos. Mas nesse caso aqui, não há vestígios de fraqueza. Não houve aqui um período de recuperação. Não há sintomas remanescentes. Ela simplesmente levanta e começa a trabalhar. Ela vai preparar o almoço, porque eles estão vindo da sinagoga.
Era o costume de ter um grande almoço quando eles saíam da sinagoga, aos sábados, a família reunida para almoçar junto, igual a gente mantém esse costume hoje. E ela então se levanta e ela vai preparar o almoço para aquelas pessoas. O que nos lembra que as curas realizadas por Jesus eram instantâneas, eram completas. Jesus não curava as pessoas pela metade. Jesus dava restauração completa à pessoa enferma. Nas curas realizadas por Jesus não existe progressão. É instantâneo. Mateus 8, o servo do centurião foi curado no mesmo instante da palavra de Jesus. Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue teve os seus problemas solucionados instantaneamente. Lucas 17, os 10 leprosos são curados imediatamente. João 5, o aleijado lá do tanque de Betesda, levanta e anda como num instante, sem precisar fazer fisioterapia. É instantâneo. Jesus não fazia curas progressivas, que é uma das grandes características dos charlatões dos dias de hoje. Existe grande charlatanice nos dias de hoje, envolvendo curas, como nós vamos ver daqui a 2 semanas. Em várias partes do mundo, muita charlatanice. E um dos argumentos dos charlatões é que as curas, elas vão acontecendo aos poucos. Não existe isso com Jesus, é instantâneo. É na mesma hora. Jesus não curava de forma progressiva. É isso que acontece aqui com a sogra de Pedro. Ela imediatamente se levanta, sem perda de força, sem energia diminuída, e começa a preparar e servir a refeição. Olha o que diz o verso 39. Imediatamente ela se levantou e os servia. Uma outra lição que a gente tira aqui dessa expressão de que ela imediatamente se levanta e os serve. Na sinagoga, horas antes, as pessoas reagiram ao poder de Jesus com admiração. Jesus vai lá e vira para a pessoa, para o endemoniado, e diz assim: cala-te, sai dele. Não tem processo de exorcismo nenhum. O demônio sai, as pessoas olham para aquilo e dizem: o que é isso? Elas reagem com admiração diante do poder de Jesus. Aqui, com a sogra de Pedro, também tem uma reação diante do poder de Jesus. No caso dela, foi o serviço. Diante de Jesus, diante do poder de Deus, todos possuem uma reação. Ninguém que entra em contato com Jesus fica sem uma reação. Uns reagem positivamente e são salvos, outros reagem negativamente e são condenados. Mas ninguém reage de forma... ninguém não reage, não existe essa possibilidade. A sogra de Pedro reagiu com serviço, mostrando a sua gratidão por aquilo que Jesus lhe fizera. Verso 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam. Jesus não estava procurando publicidade, mas era inevitável que isso acontecesse, não é? Numa situação, num contexto onde não existem hospitais, remédios, médicos, onde o povo sofre de forma absurda, a notícia de que existe um homem que depois de 750 anos, nós vamos ver isso, em todo o Antigo Testamento só existem 20 relatos de cura, mais de milênios de história do povo judeu, só tem 20 relatos de cura.
de repente aparece alguém que sai curando dezenas de pessoas. Essa notícia se espalha de forma impressionante. E as pessoas vêm dos mais diversos lugares até Jesus. Lucas vai dizer lá na frente que o ministério de Jesus começa a crescer de tal forma que ele precisa pregar dentro de um barco, porque as pessoas pisavam umas nas outras para chegarem perto de Jesus. Então diz o texto que os enfermos vinham, apesar de Jesus não estar procurando publicidade, foi o que aconteceu. E Lucas diz que a procura dos enfermos por Jesus acontece, olha aí no verso 40, ao pôr do sol. Por que isso? Não se esqueça de que o que está acontecendo aqui é num sábado. Se você acompanha a narrativa do texto bíblico, você vai perceber que de manhã Jesus expulsa um demônio de um homem na sinagoga. É o que é descrito a partir do verso 31. Na parte da tarde, ele cura a sogra de Pedro. E agora, como Lucas vai dizer, ao pôr do sol, as pessoas começam a chegar até Jesus. Essas pessoas faziam parte de uma nação que a religião proibia, o judaísmo proibia que durante o sábado você carregasse qualquer peso. Não podia se carregar peso no dia de sábado, porque isso poderia caracterizar trabalho. E aí o fim do sábado, ele é marcado pelo pôr do sol. E então quando o sol está se pondo, as pessoas estão olhando, quando ele se põe, elas correm, elas estão liberadas para carregar os seus enfermos, para carregar os seus doentes até Jesus. Então quando o sol declina, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, levavam até Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Como eu queria ver isso, né? Que coisa extraordinária que deve ter sido esta cena. Irmãos, algum dia a enfermidade vai nos encontrar. E a enfermidade que eu menciono aqui é aquela que vai pôr fim à minha e à sua vida. Se nós não morrermos de acidentes, nós vamos enfrentar uma doença que será o instrumento de Deus para nos levar dessa vida. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos enfrentar a doença. Ninguém está imune. Ninguém está livre. Não há um único ser humano isento de ficar doente. O Wolverine não existe. Nós vamos morrer. As pessoas que nós amamos vão morrer. E nós e as pessoas que nós amamos, nós vamos morrer de quê? De alguma enfermidade, de alguma doença. E quando a doença chegar na minha, na sua, nas nossas casas, como é que nós vamos nos comportar? Há uns 5, 6 anos atrás eu preguei aqui na igreja sobre a morte. Fiz uma série de mensagens sobre a morte, tentando lembrá-los de que um dia nós vamos morrer. E que nós devemos nos preparar para enfrentar a morte.
O que esse texto aqui nos lembra é que um dia todos nós vamos ficar doentes. E nós precisamos nos preparar para quando esse dia chegar. Você começa a sentir uma dor estranha, vai no médico. O médico diz, olha, precisa fazer tal exame. Você já olha assim. Aí os exames vão apontando para doenças que você sabe que se tiver com elas, sua vida vai mudar. Pode ser um câncer, podem ser doenças mais graves. O que eu estou querendo dizer para você é que todos nós vamos morrer de alguma doença. Você sabe disso, mas às vezes nós queremos esquecer que isso é verdade. E pensar com antecedência, pensar com seriedade a respeito desse assunto, pode nos fazer muito bem. Assim como pensar sobre a morte nos faz muito bem, ao contrário do que muita gente pensa. Para quando o momento chegar. Será que você está preparado para abrir o exame e dizer assim, positivo? Daqui para frente você vai ter que ficar vivo através de quimioterapia. Vai cair o cabelo, vai ter momentos de vômito. Será que você está preparado para isso? Pastor, quem está? Tem gente que está. A Bíblia nos auxilia, inclusive para esses momentos. E eu creio que esse texto aqui, ele tem algumas lições valiosas a nos ensinar sobre a maneira de enfrentarmos as doenças. Por exemplo, ou em primeiro lugar, a doença não é necessariamente sinal da ira de Deus. Alguns casos isolados na Bíblia diz que Deus mandou doença como castigo. Mas na maior parte das vezes a doença não é necessariamente sinal da ira de Deus. Pelo contrário, muitas vezes ela é intencionada para o nosso próprio bem. Mas como assim? Como assim? Doença para o meu bem? Todas as coisas cooperam, todas as coisas, menos as doenças, cooperam para o bem. É o que está lá. Todas as coisas, inclusive as enfermidades, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, ele foi muito gentil, ele foi amável com a sogra de Pedro, mostrando que o cuidado, a providência, o carinho para com ela. Quando Lázaro estava doente, as irmãs de Jesus, as irmãs de Lázaro, mandaram um recado para Jesus. E no recado estava dizendo, a seguinte mensagem estava presente lá: está enfermo aquele a quem tu amas. Percebe que quem Jesus ama também fica doente. Percebe que o pedido daquelas irmãs não se baseia no amor do irmão ou no amor delas por Jesus. Ela não diz assim: Senhor, nós te amamos e o nosso irmão está doente. Não, o pedido delas se baseia no amor de Jesus por Lázaro. Está enfermo aquele que tu amas. Meu irmão, minha irmã, as suas doenças e as lutas provenientes destas enfermidades não são necessariamente sinal do desagrado de Deus por você.
Pode ser exatamente o contrário. Pode ser que Deus esteja usando a enfermidade para fazer você crescer, para fazer você amadurecer, para levar você a confiar mais nele, a viver de forma mais dependente dele. Então não creia nessa teologia do inferno que é pregada por aí, que diz que tudo que é doença é sinal do desagrado, da ira de Deus sobre a pessoa. Segunda verdade que esse texto aqui nos lembra e nos ensina é que a doença sempre é humilhante. E tudo aquilo que nos humilha vem de Deus. Pode ter certeza disso. Tudo que nos humilha vem de Deus. Para baixar a nossa bolinha, para baixar o nosso ego, para colocar a gente no nosso devido lugar. A sogra de Pedro estava na cama, sem condições de fazer absolutamente nada. Naquele momento de enfermidade, ela estava como uma inválida. Ela só pôde se levantar, ela só pôde fazer o que estava acostumada a fazer depois da cura. Situações que não nos permitem realizar aquilo que nós estamos acostumados, sempre são situações humilhantes. E quando uma situação está além do nosso alcance, isso nos mostra como que nós somos pequenininhos, limitados. Entre pelos hospitais, você vai ver homens fortíssimos, chorando como uma criança pequenininha. Homens de 2 metros, por causa de uma pedrinha assim, pequenininha, quase imperceptível, gritando como uma criança, porque está se movendo lá no canal. A doença faz com que um homem extremamente corajoso trema diante do poder da doença. Os poderosos e autossuficientes aprendem o que significa fragilidade. Aquele que é cheio de empáfia, que acha que pode resolver tudo, quando fica doente, entende o significado da palavra dependência. Muitas doenças mostram ao homem a sua fragilidade diante da vida. As doenças nos ensinam que nós não somos poderosos, como muitas vezes acreditamos. Então o que esse texto aqui nos lembra é que aquela mulher que fazia várias coisas ali na casa, que tomava conta, que fazia o almoço, a doença a colocou lá, acamada, sem poder fazer nada, limitada, de forma humilhante ali. A doença nos mostra quem nós somos, seres altamente frágeis. Terceiro, a doença nos recorda o dever de estarmos prontos a ajudar os nossos semelhantes. Não foi só Jesus que se preocupou com aquela mulher. Na verdade, o que o texto dá a entender é que quando Jesus está saindo da sinagoga, os discípulos chamam Jesus para ir à casa de Pedro, para mostrar a Jesus a condição da mãe da esposa de Pedro. Olha o que diz o verso 38, que eles
rogaram a Jesus por ela. Isso aqui é algo belíssimo. Isso aqui é algo extraordinário. Pessoas preocupadas com o bem-estar de alguém que estava enfermo. Pessoas que levam Jesus até aqueles que estão adoentados. Você faz isso? Você faz isso? Essa semana nós fomos visitar um casal e a pessoa perguntou 3 vezes qual é o motivo dessa visita. Qual é o motivo dessa visita? Qual é o motivo dessa visita? Nós viemos aqui trazer Jesus até vocês. Ao orar, ao ouvir, nós estamos levando Jesus até as pessoas. Eu te pergunto, você leva Jesus até aqueles que estão enfermos? O que nós fazemos aqui terça-feira, quando a gente está aqui orando? Se tem uma coisa que não falta em reunião de oração, é pedir por quem está enfermo. O que nós estamos fazendo aqui? Levando as pessoas enfermas até Jesus. Nós estamos orando por elas. Assim como Marta e Maria, nós devemos levar diante de Deus as enfermidades das pessoas. Sempre existe alguém doente do nosso lado. E nós precisamos considerar isso uma oportunidade de fazer o bem. Um gesto de preocupação, de carinho, de interesse conta muito nessas horas. Talvez uma pergunta seja o suficiente. Atos simples de bondade possuem uma força enorme de remover barreiras, de criar boas impressões. Na hora da enfermidade, os gestos podem ser um instrumento que conduzirão aquela pessoa enferma a Cristo. Atitudes assim constituem um tipo de obra que todo cristão deve estar pronto a realizar. Nós fazemos isso? Jesus disse assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estive enfermo e não me visitastes. Você visita só o pessoal da sua família? Nós mostramos a genuinidade do nosso amor cristão quando nós estamos atentos às necessidades dos enfermos, quando nós estamos prestando ajuda àqueles que necessitam. Atos 10:38 diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem àqueles que estavam doentes e sofrendo. Aquele pessoal chega até Jesus e diz assim: tem uma senhora enferma ali, o senhor pode ir lá? Quarta verdade que o texto nos ensina é que a doença ajuda aos homens a se lembrarem da morte. Certamente que a doença da sogra de Pedro não era algo tão perigoso. No entanto, exigia cuidados especiais, afinal de contas ela estava acamada. E se ela não tomasse cuidado,
o quadro ele poderia se agravar. De qualquer jeito, no momento da enfermidade, aquela doença lembrou aquela mulher da debilidade, da fragilidade do seu corpo. Muitos homens vivem como se nunca fossem morrer. Entre numa academia. Entre numa academia. Se existe um pensamento ou uma ideia que não está presente naquelas 87 pessoas que estão malhando com você naquele momento ali, se existe uma ideia que não passa na mente de nenhum deles, é que eles vão morrer. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E por causa disso, nós nunca nos preparamos para a morte. E esquecer a realidade da morte não faz com que a morte desapareça. A doença nos faz lembrar aquilo que normalmente desejamos esquecer. Muitas pessoas vivem como se a morte nunca viesse ao seu encontro. No Egito Antigo, assim que o futuro faraó nascia, era iniciada a construção da sua pirâmide. Sabe o que era a pirâmide do faraó? O túmulo dele. E o seu túmulo, ou a sua pirâmide, crescia junto com o faraó. E ali tinha uma ideologia por trás, para que o faraó estivesse constantemente lembrando que um dia ele estaria lá. A pirâmide crescia, era construída junto com o faraó. Lutero dizia que mesmo desfrutando de boa saúde, nós devemos ter sempre em vista o dia da nossa morte. Então, quando nós ficamos enfermos, nós nos lembramos da realidade de que o nosso destino, o nosso fim, o destino final, não é aqui nesse mundo. E lembrar desta verdade, de quando em vez, nos faz muito bem. Nos faz muito bem. Nesse mês de agosto, eu fui em 2 sepultamentos. E é muito interessante que quando a gente sai do cemitério, aquele fim de tarde, aquela noite, a gente não encara como das outras vezes. Quando a gente sai do cemitério, a gente para pensar em muita coisa, né? E num desses momentos eu falei com uma pessoa assim: todo cristão deveria, pelo menos uma vez por mês, participar de um velório. Todo mundo devia participar. O que, pastor? O senhor quer que eu viva num luto? Nada disso. Quero que você lembre qual é a realidade final da vida. Quero que você lembre que o nosso destino final não é aqui, porque nós vivemos de forma extremamente materialista. Achamos que a vida se resume a isso aqui. E quando nós adoecemos, nós somos lembrados de algo que a vida toda a gente tenta esquecer. Quinto, a doença nos ajuda a pensar não apenas na morte, mas seriamente em Deus. Diante ali do milagre realizado por Jesus,
a sogra de Pedro, ela foi levada a refletir, a ponderar, a pensar quem era aquele que estava diante dela. Imagina, mulher queimando, ardendo em febre, Jesus vem ali, põe a mão sobre ela. Gente, febres não são curadas de forma instantânea. Existe algum remédio na medicina que você toma em 30... Não tem. 30 segundos a pessoa não tem. Leva um tempinho. Enfermidades daquele tipo poderiam levar semanas para ser curada. A pessoa ser curada. E Jesus a cura simplesmente pelo poder da palavra, e é uma cura instantânea, imediata. O texto diz que ela imediatamente se levanta e passa a servi-los. Certamente que a cura realizada por Jesus levou aquela mulher, levou os presentes ali a pensar na identidade daquele que realizou aquele milagre. Muitos de nós, quando estamos saudáveis, a gente vai levando a vida, né? Como se Deus não existisse. Ou então nós vamos levando a nossa vida conversando de forma rápida com Deus. É uma oração de 30 segundos de manhã, é uma oração corrida na hora do almoço, são aquelas orações fast food, né? Instantâneo. Agora, para num leito de hospital, com o médico olhando para você assim, ó. Se a sua oração matinal vai durar 30 segundos. Você vai virar para o enfermeiro e vai dizer assim: me ajuda a ajoelhar aqui, coisa que você nunca fez. Você vai clamar, você vai pedir, você vai orar. Tem gente que quando adoece, ou tem a notícia de uma enfermidade, liga para mim, sabia? Pastor, ora por mim, pastor. Por quê, meu irmão? Recebi aqui a notícia de que aconteceu isso. Procura uma igreja. A doença os faz lembrar que um dia eles terão que prestar contas diante de Deus. Ou a doença os faz lembrar que eles só poderão continuar vivendo se Deus curá-los, se Deus ajudá-los. Sexto, a doença nos torna pacientes. Ali na cama, a única coisa que aquela mulher podia fazer era esperar, aguardar. Todos nós aqui que já ficamos internados, talvez a pior coisa de ficar internado seja o fato de que o tempo, ao contrário do que dizia lá o poeta brasileiro, o tempo não passa, não para. O tempo não passa. Quem já ficou internado sabe disso. O tempo não passa. A pessoa enferma normalmente é privada das suas atividades costumeiras. Os planos são desfeitos, os compromissos são adiados ou são suspensos, as atividades são paralisadas instantaneamente. Muitas vezes é preciso suportar longos períodos de dor, de sofrimento, e todo esse contexto nos ensina o quê? Paciência. Precisa aprender a ter paciência. Porque hoje em dia, as doenças não são curadas de forma instantânea, como naquela época ali, como naqueles milagres de Jesus. Sétimo, a doença nos ajuda a mudar a nossa maneira de encarar a vida.
Muitas pessoas não pensam em outra coisa a não ser nos prazeres desta vida. E a doença, ela pode mudar a forma com que as pessoas avaliam coisas que antes julgavam tão importantes, ou que não julgavam tão importantes. Eu me lembro que uma vez que eu fiquei internado, acho que 1 semana, 8 dias, quando eu saí do hospital, assim, caminhar pela rua, ver o brilho do sol, ver as árvores balançando, até o passarinho que cantava eu podia perceber, coisa que naturalmente a gente nem observa mais. A doença tem esse poder de nos levar a valorizar situações que a gente muitas vezes não está nem aí para elas. Passa a valorizar o tempo que nós desfrutamos com pessoas que amamos, ou o não ter tempo para desfrutar as pessoas que amamos. A doença tem esse poder de nos ensinar várias lições que nós não aprenderíamos em nenhum outro contexto, de nenhuma outra maneira. E por fim, a doença ajuda a testar o nosso cristianismo. Esse texto nos mostra que até mesmo as famílias que Cristo visita podem ter os seus membros acometidos por enfermidades. Até mesmo as casas que recebem ao Senhor estão sujeitas às calamidades comuns desta vida. No período da dor, é que nós vamos perceber se o nosso cristianismo é forte ou se ele é 1,99. É no momento da dor, da provação, que nós vamos perceber se o nosso cristianismo realmente traz conforto, traz consolo para o nosso coração. Aquilo que eu ouvi na Igreja Batista Reformada durante 12 anos, realmente é verdade. Porque agora que eu estou aqui nesse tratamento, há 6 meses fazendo quimioterapia, são aquelas verdades que têm sustentado a minha vida aqui. É crer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem um propósito bom, agradável em todas as coisas que me sustenta aqui. É na hora da dor que nós vamos ver se a nossa fé realmente é firme. Infelizmente, as graças pacíficas do cristianismo não são ou não recebem a devida atenção da nossa parte. Mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio, fé, paciência, essas coisas também são fruto do Espírito. E durante um período de doença, são essas graças que serão perceptíveis. Muitos cristãos só puderam desenvolver essas características quando estavam acamados. Uma das verdades bíblicas que nós precisamos desenvolver no momento da enfermidade é a confiança em Deus. É crer que apesar de tudo que nós estamos enfrentando, Deus é bom e Deus é soberano. Falar isso daqui, quando a minha estrutura está boa, quando eu não estou sentindo nenhuma dor, é uma coisa. Ouvir, concordar, balançar a cabeça em aprovação quando você está aí sentado,
ouvindo isso num contexto eclesiológico, quando a gente acabou de cantar verdades sobre o Deus de milagres, como vamos cantar daqui a pouco que Deus é soberano, é uma coisa. Fica lá 3 anos fazendo hemodiálise. É lá que nós precisamos dizer assim: Senhor, dói muito, está doendo muito, a situação está tensa. Olha, eu estou sem dinheiro para fazer isso porque eu já investi naquilo, eu estou com isso, eu estou assim, eu não consigo mais ter paz na minha casa por causa da minha doença, está trazendo problemas ali, eu estou muito mal. Mas o Senhor é Deus, e o Senhor sabe de tudo. E eu estou aqui para te dizer que se o Senhor quiser que eu fique aqui ainda durante um bom tempo, eu peço que o Senhor me dê paciência, capacidade para atravessar esse vale. Isso é cristianismo. O cristianismo não nos isenta de doenças. O cristianismo nos ajuda a enfrentar as doenças. Crer que apesar de tudo que estamos enfrentando, Deus é soberano. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Cristo é um hóspede que pagará bem por sua estadia. Aqueles que oferecem as boas-vindas em seus corações, aqueles que abrem as portas das suas casas para receber Cristo, não terão prejuízo com Ele, receberão benefícios ao acolherem-no. Ele vem com a cura de muitas doenças, que podem estar trazendo enfermidade à sua casa há muito tempo, e pode ser, que a cura para as nossas doenças venha através do óbito. Nós oramos aqui pela minha tia durante muitos meses, durante muitas semanas, para que ela ficasse curada. Quem disse que ela não ficou? Morreu? Está no céu, curada para sempre. Não tem mais dor, não tem mais enfermidade. Às vezes, Deus cura, deixando as pessoas viverem um pouco mais. Às vezes, Deus cura, levando para o céu. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe e leucemia, hepatite, escarlatina, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, sífilis, asma, cleptomania, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, cárie, lepra, afasia. E o pulso? Só pulsa porque Deus permite que isso aconteça. Porque a quantidade de enfermidades que existe nesse mundo, que podem nos levar a óbito, não era para a gente viver o tempo que a gente vive. Quando a doença chegar em nossas vidas, assim como aconteceu com a sogra de Pedro, que essas verdades que nós ouvimos aqui
possam servir para percebermos a presença, o consolo, o apoio, a bondade de Jesus, através de várias circunstâncias, através da vida dos irmãos. Cristo é o médico designado por Deus para nos curar de todos os males que o pecado trouxe ao mundo. Cristo é o verdadeiro antídoto, é o remédio para todos os enganos de Satanás que arruinam a alma do homem. Conhece lá a história do bálsamo de Gileade? Se você não conhece, procure saber. É dito que há um bálsamo em Gileade, ao qual todos os filhos de Adão devem recorrer, devem buscar para que sejam curados. Em Cristo existe vida, em Cristo existe saúde. É o que esse texto aqui está nos ensinando. Sabe aquela fantasia infantil ou jovial que eu tive ou que eu ainda tenho de ser o Flash ou o Wolverine? Então, lá no céu eu vou ser atendido. Não que eu vou me transformar no Flash, mas na eternidade o fator tempo não vai ser um problema para mim. Vai? No céu, fator tempo. Para que o Flash no céu? No céu, na eternidade, eu não vou precisar da capacidade regenerativa do Wolverine. Por quê? Porque lá no céu, o meu corpo não mais envelhecerá. Lá no céu, o meu corpo não mais sofrerá os efeitos devastadores deste mundo. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, lá em Filipenses 3. Filipenses 3, versos 20 e 21 dizem assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Paulo está dizendo que lá no céu não tem mais dor, lá no céu não tem mais enfermidade, que o corpo da nossa humilhação, que nos faz sofrer, que nos faz viver de forma limitada, isso um dia vai ter fim. Paulo nos lembra que Cristo é aquele que está sendo descrito por Lucas, o Messias descrito por Lucas, que vence e tem autoridade sobre os espíritos malignos, que vence e tem autoridade sobre os homens. É aquele que tem autoridade, inclusive, sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre as nossas dores. Gente, quem mantém o nosso organismo livre das doenças é o mesmo que curou a sogra de Pedro. Quem impede que as milhares de doenças deste mundo debilitem o nosso organismo é o Senhor.
nós devemos nos render àquele que tem o poder de controlar as doenças debilitantes e fatais. Só Ele foi capaz de fazer isso. Só Ele é capaz de fazer isso. O profeta Isaías uma vez disse assim: Ele, o que curou a sogra de Pedro, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com Ele as nossas dores. Isso não vai se concretizar aqui, porque nós ainda vivemos num mundo manchado pelo pecado. Mas isso vai acontecer lá no céu. Por isso que Ele é o nosso Redentor. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso que Ele é o Messias esperado. Por isso que Ele é o grande libertador. Não só das nossas almas, mas do nosso corpo. Porque diz a Bíblia que nós somos um ser integral. Nós não somos apenas alma. Alma sem corpo é fantasma. Corpo sem alma é defunto. Nós somos um ser integral. E Cristo veio para salvar, para redimir o corpo, a alma, o ser integral. Diz a Bíblia que um dia nós ressuscitaremos. E este corpo que nos faz adoecer, este corpo que traz dores, este corpo que é um reservatório muitas vezes de muitas dores, que coisa extraordinária, um dia ele vai ser redimido e nós não sofreremos mais com nenhum tipo de dor, com nenhuma doença. E quando chegar o dia que aquele que nos livra de todas estas doenças permitir que uma dessas doenças nos faça definhar e morrer, que tenhamos a fé de dizer, que tenhamos a capacidade de dizer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque nós precisamos entender que não há outro caminho para o céu a não ser pelo vale da sombra da morte. E para passarmos por este vale, normalmente a doença será a nossa companheira. Será a enfermidade a nos levar por este vale. Mas o vale tem fim. Chegará o momento em que a gente, ao terminar de atravessar o vale, poderemos dizer: você fica aqui e nunca mais você terá acesso a mim, porque eu estou entrando no céu. E daqui para frente não há mais choro, não há mais dor, porque Cristo veio para salvar a nossa alma, mas para salvar também o nosso corpo. Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso organismo, inclusive sobre o nosso corpo. Que estas verdades, irmãos, nos auxiliem no momento das nossas dores, no momento em que nós abrirmos o nosso exame. Nós temos um irmão aqui na igreja que convive com uma situação muito complicada.
Todo ano ele faz exames. E já por 2 anos nós temos testemunhado que ele fala assim: antes de fazer os exames, ele diz assim: se tudo estiver bem, Deus é bom. E se tudo estiver mal, Deus continua sendo bom. Que Deus nos dê essa fé. Que Deus nos dê essa capacidade. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor nos ajude a conseguirmos enxergar a Tua bondade, a Tua soberania e a Tua fidelidade, mesmo na hora da enfermidade. Ó Deus, todos nós, um dia morreremos, como consequência do pecado, como salário do pecado, a morte entrou no mundo. Por causa disto, ó Deus, nós sofremos de uma quantidade absurda de doenças, que levam as pessoas que amamos, que nos fazem chorar. Mas esse texto que lemos, ó Deus, nos lembra que o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas enfermidades. Inclusive sobre aquilo que muitas vezes traz sentimentos desagradáveis ao nosso corpo e ao nosso coração. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque há uma promessa da Tua palavra, de que um dia, nós nunca mais passaremos por situações assim. Existe, ó Deus, promessa na Tua palavra para os Teus filhos, de que chegará o momento, de que chegará o dia em que não mais sofreremos de doenças, de enfermidades. Nós te louvamos, ó Deus, porque ao nos resgatar e ao nos salvar, o Senhor nos salva de forma integral, completa, absoluta e total. O que nós te pedimos, e encerramos este momento aqui de culto pedindo ao Senhor, é que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que quando a enfermidade tombar a porta da nossa casa e entrar de forma avassaladora, sejamos capazes de dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas enfermidades. Faz isso, ó Deus, na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos, que isso se transforme em prática, não apenas teoria nas nossas vidas. Nós assim oramos e nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A vida